Questão 2. Vamos lá, pega a folha aí comigo. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 newtons. Olha só, 600 newtons. Ninguém diz assim na balança, eu tenho tantos newtons. Peso do Chiquinho nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Então, quantos quilos o Chiquinho tem? Se a gravidade é 10. Quantos quilos ele tem? Se ele tem 600 newtons? 60 quilos, isso mesmo. Então, assim, na questão 2, você coloca já de cara, a massa do Chiquinho é 60 quilos. O peso dele é 600 newtons. Isto ele numa balança no plano fora do elevador. A pergunta é a seguinte: a seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador. Alô? Tá bom. Não, tá, tem nada do lugar. Não, sai pouco, deixa eu lá. Beleza, obrigada. Muito bem. Aqui diz assim, ó. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança. O que eles fizeram? Pegaram a balança que o Chiquinho se pesou lá, colocaram dentro do elevador para ver a força que o elevador agora iria exercer sobre ele. Aí diz assim, ó. No interior de um elevador que sobe com aceleração. Então ele vai o quê? Sobe acelerado, tá? Sobe com aceleração. O que a gente vai ter que usar de regra? Tração menos peso igual a m vezes a. Por que a tração vem na frente? Porque se sobe acelerado, a tração é maior, ok? Então coloca lá, ó, tração menos peso igual a massa vezes aceleração. Na verdade, isso aqui é a força, tá? Aí diz assim: sobe com aceleração de sentido contrário ao da gravidade. A gravidade puxa para baixo e está subindo no sentido contrário, isso é óbvio. O módulo da aceleração é g dividido por 10. Tem que calcular ainda a aceleração. Então, o A é g sobre 10. Muito bem. Só que é o seguinte, o A sendo g sobre 10, ele me disse que a gravidade é 10. Se a gravidade é 10, quanto é a aceleração? 1. 10 dividido por 10 é 1. Então a aceleração vai ser 1. Tudo bem, é elevador, não é corretor, né? Não tem problema ser pouquinho. Então a aceleração é 10 sobre 10, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então aqui a aceleração já foi então dada, porque ele deu a regrinha, era só você calcular a aceleração. Ele me disse que ele sobe acelerado, se sobe acelerado, está aqui a regra. Em vez de F eu coloquei T menos P. Aqui a massa 60 quilos. Peso do Chiquinho 600 newtons. Por que ele me deu o peso? Porque eu vou jogar aqui na regra agora o peso dele. A massa dele eu sei pela lógica, porque se é 600 newtons, o peso é 60 quilos, tá? Então, como que eu vou fazer agora a conta? Na verdade, ele não me pergunta qual é a tração. Ele vai perguntar que força que o elevador exerce, ou quanto pesa o Chiquinho dentro do elevador. Dá diferença eu colocar uma balança no elevador ou não dá? Claro que dá, porque tem a tração no fio que está indo contra. Então eu preciso calcular o meu peso dentro do elevador, que é o que ele está pedindo. Como que calcula o peso dentro do elevador? É só calcular a tração, porque o peso dele nós temos. Tá? Então jogando na regra vai ficar assim: T, que eu não sei qual é a tração no fio, menos o peso dele, igual a massa dele, vezes a aceleração, que é quanto? 1. Então a minha tração vai ser 60 vezes 1. Passa o menos 600 para o outro lado como mais 600. Então ficará 60 mais 600. Ou seja, a tração 660 newtons. Alterou a balança ou não alterou? Alterou em 60 newtons. Dá diferença subir na balança dentro do elevador ou não? Claro que dá. Fora e dentro. Isso prova que existe tração no fio. Existem forças atuando sobre o corpo que está lá dentro. Tá? Então, resposta final, 660 newtons, ok?
Terminem de copiar essa, que eu vou fazer a questão 16 com vocês. Eu vou apagar aqui no meio agora, tá? Ok, questão 16, acompanha junto aqui. Ó. Diz assim: um passageiro de massa 80 quilos, então o indivíduo, a massa corporal dele é 80 quilos, está no elevador que desce verticalmente com aceleração. Se desce com aceleração, desce acelerado. Que regra eu uso se ele desce rápido? Eu uso a regra normal, só que a força-peso vem antes. P menos T igual a M vezes A. Ok, a regra já está ali. Agora continuando. Desce verticalmente com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então o A vale 2. Determinar a intensidade da força que o piso do elevador exerce no passageiro. É a mesma coisa da outra questão. Na verdade, eu calculando a tração no fio, eu vou calcular a força que o elevador exerce no piso, tá? Então aqui, eu tenho a força-peso, eu tenho a tração, massa e aceleração. Vamos lá então. Força-peso. Como que eu sei a força-peso? Ele não me deu a força-peso, mas eu tenho a massa, não tenho? Qual é a força-peso então? 800 o quê? Newtons. Então, na verdade, o meu P vai ser 80 vezes 10, que é 800 newtons. Coloca no P 800 newtons, tá? Menos a tração, que eu não tenho, falou em força de elevador, é tração. Força-peso é com gravidade, a força do elevador é tração. Igual a massa, 80, a aceleração, 2. Por isso que é importante cuidar dessa ordem. Se você trocar a ordem, até vai conseguir fazer o cálculo, mas vai dar um sinal diferente. E na verdade eu não posso colocar tração e força negativa. Não tem força negativa, força positiva. Massa, não existe massa negativa, só positiva. A aceleração negativa até existe, para indicar que o objeto está num movimento retardado ou acelerado, dependendo do sinal. Tá? Mas não é no nosso caso aqui, nenhum desses tem aceleração negativa. Então deixa o T aqui, ou, como alguém disse na outra turma, passa o T sozinho para lá e manda esse número para cá diminuindo para o T virar positivo. Ou deixa o T negativo aqui, manda isso para lá, vai dar negativo também, vão se anular os sinais. Dá na mesa, vai ficar positivo de qualquer jeito. Tá? Não pode ficar negativa a resposta. Então vou fazer assim, vou deixar o T do lado que ele está, para vocês verem como fica. 80 vezes 2, 160. Esse 800 muda de lado, mudando de sinal. Menos 800. Ok? Este menos aqui continua. Aqui vai dar menos 640. Menos com menos anula, porque vai passar dividindo. Menos e menos é mais. Então, na verdade, a minha tração é 640 newtons. Ok? Então, resumindo. Força igual a M vezes A. Sempre, qualquer problema de força de elevador, de bloco, não importa. Essa lei de Newton aí é fixa em qualquer cálculo que envolva força. Só tem um detalhe. Quando envolve elevador, eu tenho força-tração, força-peso. Qual delas vem primeiro? Depende da lógica que você está usando então. Sobe rápido, força-tração é maior. Ok? Desce rápido, a força da gravidade está puxando mais rápido, a força-peso é maior. Aquela que é maior vem sempre na frente na regra. Ok? Então é meio lógico. Oi, aqui? É. Porque menos com menos vai anular. É como se eu pegasse o menos 1 que está aqui e passasse para cá dividindo. É como se eu fizesse isso, ó. Esse número que está aqui na frente que não aparece é 1. Como ele era menos, vem para cá menos 1. Menos e menos fica mais, divide, fica normal. Ou corta os dois lados porque anula, né? Um menos com outro menos vai anular. Tudo bem? Acabou então essa parte, tá? Vocês podem agora pegar a folha que eu vou dizer quais as questões que a gente tem que fazer depois.